É, Boa noite a todos. Eu sou Giuseppe Pastura, presidente da BNEP Rio, sou neurologista pediátrico e tenho o prazer de estar aqui hoje através do canal da BNEP Nacional, canal do YouTube, para fazer uma transmissão de uma live relacionada a diagnóstico, tratamento, todas as questões envolvendo paralisia cerebral. Eu queria dar boa noite aos nossos dois convidados aqui presentes, são dois professores universitários com bastante experiência na área aqui no Rio de Janeiro. Eu queria apresentar primeiro, sempre falando primeiro das damas, né? Então, primeiro queria apresentar a professora Heloísa Pereira, que é professora de neuropediatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e o professor Sandro Dorf, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele é fisiatra e coordena o núcleo de reabilitação do IPPMG da FRJ. Enfim, boa noite aos dois, é um prazer receber vocês aqui hoje. Boa noite, Sandro. Boa noite, boa noite a todos. Então, assim, eu queria começar fazendo esse bate-papo, perguntando para vocês uma questão que, assim, muitos pais e muitas pessoas da sociedade perguntam: o que de fato é uma criança com paralisia cerebral? Como é que a gente olha para uma criança e fala, olha, essa criança aqui, ela tem o diagnóstico de paralisia cerebral? Então, primeiro, eu queria que vocês trouxessem o conceito. O que é uma criança com paralisia cerebral? Eu vou deixar primeiro o Sandro falar. Sandro, como é que a gente define isso, por favor? Claro, então, eu acho que em relação à definição, eu acho que a gente tem que primeiro olhar, né? A paralisia cerebral é uma doença ou a paralisia cerebral é uma sequela, uma condição? Eu vejo a paralisia cerebral como mais uma condição do que uma doença. A criança vai ter uma doença, se ela estiver clinicamente doente, que pode acontecer na paralisia cerebral. Mas a paralisia cerebral, ela se caracteriza como uma lesão num cérebro imaturo, ou seja, um cérebro que ainda está em desenvolvimento, afetando movimento e postura, né, e uma lesão de caráter não progressiva. Isso tem que estar muito, muito claro na definição da paralisia cerebral. Né? E a grande questão, eu vou passar a bola aqui para a Heloísa, é a gente discutir até quando esse cérebro está em desenvolvimento. Né? Será que até 2 anos? Será que até 5 anos? A literatura, parte fala até 2 anos, outra parte fala até 5. Então, assim, o ponto-chave é essa, uma lesão num sistema nervoso ainda imaturo, de forma não progressiva, que afeta movimento, postura, né? E hoje a OMS já colocou, além dessa definição, a questão da funcionalidade, causando repercussões funcionais naquele sujeito, né? Repercussões no dia a dia daquela criança e da família, né? No caso também, né? Sim, Heloísa, você gostaria de complementar, por favor? Sim, bem, o que o Sandro falou concordo totalmente, né? A questão é que quando a gente fala da não progressão, existe uma pegadinha, existe um pequeno, uma miudez, assim, uma minúcia, na verdade, né? Que é o fato de que, apesar da lesão cerebral não progredir, algumas repercussões clínicas ficam mais evidentes e aparentemente são progressivas, no sentido de que as disfunções elas vão se tornando mais evidentes por conta da espasticidade, da retração, das estruturas físicas e até mesmo assim do que nós esperaríamos em uma determinada idade que a criança fosse capaz de fazer, e que são funções que só aparecem, que nós só esperamos que apareçam realmente mais tardiamente. Então, quando a criança não se alfabetiza, por exemplo, ou quando a criança começa a apresentar dificuldades nas etapas posteriores do desenvolvimento, existe uma tendência errada de considerar isso como uma progressão, quando, na verdade, são funções que não aparecem porque a lesão inicial estava ali, né? Em relação a essa questão aí do desenvolvimento, bom,
o período de ouro são os primeiros 2 anos para a neuroplasticidade na sua maior taxa. Mas, de fato, o cérebro se adapta sempre, né? Então, assim, senão os nossos idosos com acidentes vasculares também não fariam reconfiguração diária. E eu acho que a gente falar de neuroplasticidade, a janela ideal, que é nos primeiros 2 anos de vida, quando a gente fecha nisso, a gente também fecha uma porta. Para o diagnóstico de paralisia cerebral, acaba que você dizer a lesão do cérebro em desenvolvimento. Então, acredito que os primeiros 2 anos talvez fossem mais adequados, né? Para dizer que uma lesão ali causou paralisia cerebral. Mas, em termos de neuroplasticidade, eu acho que a gente tem que ser generoso e acreditar que qualquer momento é um momento para a gente estimular. Sim, complementando o que vocês falaram, assim, uma questão que também as pessoas costumam perguntar, toda criança que tem paralisia cerebral, ela tem também comprometimento de raciocínio, comprometimento de inteligência, ou são coisas separadas? O que vocês têm a dizer? Você quer que eu fale? Pode ser, diga lá, Heloísa. Não, na verdade, a paralisia cerebral, a definição dela, se o Sandro me permite, né? Você quer falar, Sandro? Não, por favor. A definição é uma lesão motora, né? As condições intelectuais, elas são consideradas comorbidades. Eu acho que isso é muito, muito importante para que a gente frise e que é justamente por onde nós vamos resgatar muitas crianças de uma vida muito ruim, porque são consideradas erroneamente como pessoas com deficiências intelectuais, quando na verdade não são, né? Tem uma dificuldade motora que impede que elas se expressem intelectualmente. Sim. Perfeito. Eu acho que, como a Heloísa já bem destacou, né, o comprometimento, né, a lesão puramente, ela vem muito na área motora, na área de movimentação, mas é muito comum a gente ter déficits em outras áreas, né, como a área intelectual, área comportamental, né, área até mesmo da linguagem, da comunicação, né, a área sensorial pode estar comprometida também, a área de socialização pode vir junto. Então, assim, nós como professores, nós 3 somos, né, a gente sempre ensina o aluno a ter o olhar. É claro que o motor é o que mais vai aparecer no exame físico, né? Quando a gente examina, a motricidade da criança é o que mais aparece, só que a gente não pode esquecer as outras áreas, né, que vêm e podem vir junto. É muito comum a deficiência intelectual associada, né, à paralisia cerebral. Então, assim, o olhar tem que ser amplo, como muito bem a Heloísa falou, né? Sim. O Sandro, me diz uma coisa, se a gente for pegar, por exemplo, a realidade do Brasil e do mundo, o que é, em geral, o que a gente vê como causa de paralisia cerebral? Quais são as causas que a gente costuma ver no nosso meio? É uma boa pergunta, né? Eu acho, assim, primeira coisa que nós temos que falar, a gente tem isso bem claro na literatura mundial, né? O percentual de crianças, a incidência, mas na literatura brasileira ainda falta muito trabalho para poder mostrar isso de forma mais fidedigna, né? Dados epidemiológicos, quanto de percentual a gente tem de paralisia cerebral no Brasil, quanto a gente tem no Rio de Janeiro, quanto a gente tem no Nordeste, quanto a gente tem... Então, ainda faltam mais trabalhos mais consistentes que deem essa informação. Em termos de causa, né, o que mais a gente vê na prática clínica são asfixias perinatais, né, como ainda, infelizmente, como uma grande causa, né, de lesão cerebral, né, nos dias de hoje, porque talvez um bom pré-natal, uma boa assistência ao parto poderiam reverter, né, essas lesões, essas sequelas, né? Então, ainda na nossa prática, a gente vê muito lesões associadas ao parto ou no pós-parto imediato, no período neonatal, que é tão importante, né? E, enfim, né, eu acho assim que se fosse destacar, eu destacaria o período periparto, asfixia perinatal e neonatal, essas 2 causas ainda. Sim. Heloísa, assim, da sua experiência, do que você vê lá no Hospital Pedro Ernesto, em consultório, enfim,
a sua casuística é semelhante, enfim, do que você vê no dia a dia? A gente vê muitas ações perinatal, inclusive de bebês a termo, que acaba sendo muito, assim, triste, né? A gente vê uma gestação que vai muito bem até o final e assim, por questões, às vezes, que são da assistência ao parto mesmo, acabarem resultando numa asfixia grave. Do ponto de vista, assim, do que nós temos lá, como é um hospital de referência para gestação de alto risco, nós temos muita prematuridade extrema, né? E crianças com muito baixo peso. E aí, com isso, a incidência de paralisia cerebral nas populações muito prematuras e de extremo baixo peso se multiplica, assim, é exponencial, né? Então, assim, de uma incidência de 2 para 1.000 que a gente tem na população geral, isso sobe 100 e pouco. Quando você tem, não tenho aqui comigo a cifra exata, mas, assim, abaixo de 1.500 gramas e crianças abaixo de 24 semanas, é muito, muito mais frequente. Então, assim, a prematuridade acaba sendo muito importante. E muitas das doenças maternas não apropriadamente tratadas. Então, a saúde das mulheres no pré-natal, inclusive com toda a supervisão das infecções congênitas, né? Infelizmente, nós temos aí uma etiologia que vai desde o século XVIII até o século XXI. Nós temos, infelizmente, todas as etiologias. Sim, e o que é triste é que muitas dessas causas podiam ser prevenidas com um pré-natal adequado, né? Com infecções congênitas, a prevenção da prematuridade, né? E exatamente. Essa adequada ao parto, infelizmente. São medidas baratas e eficazes e que, infelizmente, não são colocadas em prática, né? E o custo, né, José? Se a gente fosse falar em custo de saúde pública, seria muito mais barato investir numa boa assistência no pré-natal, né, um bom pré-natal, uma boa assistência ao parto, do que tratar depois essas crianças com as sequelas que vêm, né, que é um tratamento a longo prazo, né? Então, em termos de política pública, sem dúvida, é muito mais interessante, né? Política pública de saúde, né? Sim, sim. E eu queria ouvir vocês agora, assim, uma vez que você está frente a uma criança com suspeita de paralisia cerebral. Então, assim, eu queria pergunta em duas partes. Primeiro, assim, vou perguntar para o Sandro primeiro como é que você suspeita que uma criança tenha paralisia cerebral, e vou perguntar para a Isa como que você confirma que de fato a criança tem. Então, primeiro, como é que a gente suspeita e depois como é que diagnostica com certeza. Perfeito. Eu vou responder então a primeira parte, né, que é para mim. Isso. A suspeita, ela tem que ser não necessariamente de paralisia cerebral, e sim de um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, né, o desenvolvimento que pega todas aquelas áreas que a gente já abordou, ou seja, a sua suspeita no atraso é que vai levar à investigação de uma possível lesão no sistema nervoso central. Então, assim, as coisas caminham juntas. Para você investigar, você tem que suspeitar que há uma lesão. Então, é muito importante um bom exame físico, né, focado para o desenvolvimento da criança. O pediatra, que eu acho que é o médico clínico que mais gerencia, que tem que, né, aquele grande gerente da saúde clínica da criança, ele tem que perceber sinais de atraso no desenvolvimento, para poder referenciar para tratamento o mais precoce possível. Então, é muito importante que no exame físico, o pediatra já faz isso muito bem, ele avalia aspectos relacionados ao crescimento de forma muito bem, o pediatra domina todos os aspectos relacionados ao crescimento da criança, mas não basta avaliar só o crescimento, ele precisa avaliar também aspectos relacionados ao desenvolvimento da criança. Então, a anamnese, o exame físico, também tem que ser direcionadas para o desenvolvimento. E como que a gente faz isso? Através dos marcos do desenvolvimento neuropsicomotores e através também da percepção dos pré-requisitos para adquirir aquele determinado marco. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, né? Se eu espero que uma criança permaneça sentada, colocada aos 6 meses, que é um marco dos 5 para 6 meses de idade,
que eu coloque a criança, ela permaneça sentada, colocada sem apoio, ela precisa ter o quê? Controle de cabeça. Então, o controle de cabeça é um pré-requisito para poder permanecer sentada, colocada sem apoio? Sim. Então, se essa criança já não tem controle de cabeça aos 4 meses, aos 5 meses, claro que ela vai atrasar no marco para sentar. E, obviamente, ela vai atrasar lá na frente para ortostatismo em marcha. Então, a pergunta que a Heloísa já falou muito bem, assim, questão de neuroplasticidade. Eu tenho que aproveitar o máximo de neuroplasticidade. Por isso, o meu diagnóstico de um atraso no desenvolvimento, que pode ser causado por paralisia cerebral ou não, de outras causas, tem que ser o mais cedo possível, né, para a gente poder intervir e aproveitar o máximo de neuroplasticidade, né? E aí a investigação, eu vou passar aqui a bola para a Heloísa. A questão do diagnóstico, né? Assim, é um pouco assustador quando a gente vê pela literatura, infelizmente só a literatura internacional, porque nós temos pouquíssimo trabalho nessa área no Brasil. Mas a gente pode pegar a literatura internacional e colocar nossas piores expectativas, infelizmente, para o que nós encontraríamos aqui se fôssemos ver a realidade, né? Internacionalmente, a época de diagnóstico média é em torno do 2º ano de vida. E imagina, se a gente tem a maior janela até os 2 anos, a gente está fazendo o diagnóstico quase no finzinho dessa melhor janela de tratamento, né? E por conta disso, muito tem se falado quão precoce nós conseguiríamos fazer esse diagnóstico. A triagem do desenvolvimento, sem dúvida, eu acho que é uma das coisas mais importantes em termos de saúde pública para que a gente possa fazer diagnóstico precoce, não só da paralisia cerebral, mas de diversos outros transtornos do neurodesenvolvimento. Especificamente em relação à paralisia cerebral, eu acrescentaria que a gente tem os grupos de risco, e que esses grupos de risco precisam ser supervisionados. Então, independente de você encontrar um atraso, o fato da criança ser, por exemplo, um prematuro ou ter sido uma criança com uma asfixia, já tem que colocá-la numa supervisão mais estreita do seu desenvolvimento. Então, acho que isso é talvez a primeira coisa, que pode estar presente em qualquer posto de saúde, em qualquer unidade básica, uma taxa de aviso, né? Essa criança é uma criança de risco. E, assim, alguns trabalhos têm tentado estabelecer quais seriam os melhores parâmetros para que o diagnóstico fosse o mais precoce possível. E, felizmente, hoje nós temos a combinação de alguns métodos que conseguem fazer com que a gente tenha esse diagnóstico antes dos 6 meses de vida. Só que são métodos que dependem do treinamento do examinador. É uma combinação tanto de exames de imagem, e aí pode ser, o que se postula internacionalmente é uma ressonância de crânio, especialmente para as crianças de risco, né? Mas alguns trabalhos sinalizam que o ultrassom transfontanela também pode dar informação muito valiosa, e que talvez, em termos de saúde pública, seja muito mais, compensador, né, do ponto de vista financeiro. E a aplicação da avaliação do desenvolvimento, uma técnica de avaliação da motilidade espontânea do bebê. E essa técnica, ela tem 95% de sensibilidade e uma alta especificidade, em torno de 98%, para que a gente faça o diagnóstico ainda no 3º mês de vida. Então, numa situação em que se faça um esforço de diagnóstico precoce para que os tratamentos sejam instituídos precocemente, nós temos hoje ferramentas para que isso seja realizado ainda no 1º semestre de vida, ganhando uma boa parte da janela, né? Confirmar o diagnóstico, dentro dos métodos, nós temos uma previsão de sensibilidade e especificidade de cada método.
a ressonância combinada com a avaliação do General Movements é muito sensível, é quase 100% de sensibilidade para que você faça o diagnóstico. Mas o exame neurológico neonatal, ele também tem uma boa sensibilidade. Então, não chega a 86%, se não me engano, a sensibilidade do exame neurológico neonatal. Então, veja, se nós estivéssemos fazendo aquilo que é o simples, nós já estaríamos muito melhor do que estamos hoje, né, em termos de diagnóstico precoce. Sim, uma pergunta que chegou aqui para a gente agora, que tem a ver com o que vocês falaram, daqui a pouco a gente vai falar mais especificamente do tratamento, mas já chegou essa... Queria passar para vocês em questão assim, qual é o resultado da intervenção precoce e que vocês um pouquinho também sobre a questão da neuroplasticidade nesses casos em que a gente intervém precocemente. Quem gostaria de... Diego, Heloísa. Pode falar, eu já falei muito. Tá bom, depois eu te passo a palavra. Então, olha só, eu achei ótimo a fala da Heloísa agora, concordo totalmente, né? Uma coisa que a gente tem que ficar atento, eu sei que tem alunos assistindo, e a Heloísa destacou isso muito bem, o exame físico, ele tem que ser muito apurado, o olhar tem que ser muito apurado, a ectoscopia, um exame físico detalhado, porque também, né, no meio público, quando a gente fala de SUS, pedir uma ressonância não é algo tão fácil quanto no meio privado, né? Pedir é fácil, executar, né? A criança conseguir a ressonância, às vezes, é uma novela. Até no consultório privado, muitas vezes é complicado em função da necessidade de anestesia, muitos pais não querem anestesiar seus bebês com razão, então nem sempre é simples, né? Exatamente. Em cima disso, e a Heloísa destacou isso muito bem, na suspeita já tem que iniciar o tratamento, né? Então, assim, uma coisa que tem que caminhar junto, a investigação, e nós médicos investigamos isso muito bem, vocês neurologistas, com mais propriedade ainda, a investigação ela tem que correr em paralelo com as intervenções. Ou seja, eu não posso esperar o indivíduo, a família, voltar com uma ressonância para intervir, para começar um tratamento. Né? Na suspeita do atraso perceptível, né? Perceber um atraso, eu já posso intervir. Até mesmo no meu primeiro atendimento, quando eu percebi esse atraso, já há algumas formas de você intervir para tentar direcionar o desenvolvimento neuropsicomotor o mais próximo possível da normalidade. Heloísa, você gostaria de complementar? Assim, a questão do tratamento, eu acho que nós temos aí uma situação, uma selva, se vocês querem a minha opinião franca. Eu acho que, assim, nós temos muita certeza de que o mais cedo, melhor. E nós sabemos que esse melhor, ele se relaciona com a frequência das intervenções, né? Então, a gente tem que ter intervenção numa frequência adequada, não adianta uma fisioterapia que seja feita de 15 em 15 dias por meia hora, né? E uma intensidade também de trabalho que seja adequada em cada sessão, né? Agora, nós vivemos uma selva de métodos, o que nem sempre é muito fácil julgar. Assim, ultimamente, nós temos um esforço internacional para que esses métodos alcancem um nível de evidência científica que permita a nossa indicação do método como uma questão cientificamente comprovada. Ainda assim, a heterogeneidade dos nossos pacientes faz com que os desenhos científicos nem sempre sejam muito fáceis de serem elaborados para que os desfechos possam ser aferidos como a gente gostaria, né? De qualquer forma, tem algumas coisas que a gente já sabe que funcionam e que estão aí sendo indicadas. Algumas intervenções são médicas, né? E aí o Sandro também, inclusive, é um dos nossos cariocas assim, com mais experiência, né, de aplicação de toxina botulínica. Então, a toxina botulínica, por exemplo, é
recomendada com nível alto de evidência para uma série de questões, mas em termos de método de intervenção, nós temos ainda muitas lacunas no conhecimento, entendendo que para as crianças com paralisia cerebral hemiplégica, parece que a contenção do membro bom, em uma determinada frequência, fazendo a estimulação do membro com déficit, né, é uma coisa que se mostrou muito positiva. Nós temos algumas técnicas que são já recomendadas cientificamente, mas, no resumo, exercício intenso e frequente baseado na atividade voluntária. Tudo que é voluntário é melhor do que o que é passivo. Então, em resumo, na avaliação dos métodos, a atividade é melhor que a passividade, e quanto mais, melhor. Sim. Posso? Claro. Não, eu não falei do tratamento, né? Eu falei tanto da investigação, eu não falei do tratamento, né? Assim, Heloísa perfeita nas avaliações, no que ela apresentou. Eu acho que realmente existe uma gama imensa de métodos para tratar, mas uma coisa eu posso dizer com muita segurança: seja qual for o método utilizado, ele tem que ser feito por uma equipe multiprofissional, e muito importante que essa equipe se comunique. Isso a gente chama de interdisciplinaridade. Então, assim, seja qual for a técnica, e cada terapeuta tem a sua liberdade para usar, desde que essa técnica também não seja uma dose excessiva, que estresse a criança e a família. Também a gente tem dose na reabilitação, senão causa um estresse familiar e acaba sendo um estresse tóxico, né? Então, assim, como a gente tem dose, quando a gente prescreve, nós médicos prescrevemos uma amoxicilina para uma pneumonia, por exemplo, de 8 horas por 10 dias, existe uma dose também que é individualizada na reabilitação, que é o tratamento que nós fazemos para essas crianças. E o que é esse tratamento? Né? A reabilitação, ela é a prática de conhecimentos científicos visando o desenvolvimento da funcionalidade de um sujeito, desenvolver funcionalmente aquele sujeito, tendo como meta final o quê? A inserção social. Então, sempre a gente busca inserir aquela criança na sociedade o mais funcional possível. O que significa ser o mais funcional? Que ela seja o mais independente, respeitando as suas limitações, mas com o máximo de independência possível, que ela consiga executar. E a inserção laboral, que vem mais à frente, numa idade mais avançada, eu tenho pacientes que eu vou acompanhando até entrar na fase laboral, eu atendo adultos também, como na minha especialidade de fisiatria, eu vejo desde o neonato até o idoso. Então, eu pego a criança, o sujeito, já na idade de inserção laboral, se ele consegue se inserir no mercado de trabalho, isso é uma grande vitória para o tratamento de reabilitação que foi feito. E aí, independente da técnica que seja utilizado, seja qualquer técnica dentro da área de fono, físio, terapia ocupacional, psicologia, seja qual for a técnica utilizada, qual é o fundamento dessas técnicas? É dar inputs de normalidade no sistema nervoso central do sujeito, daquela criança, dar aferências de normalidade, esperando com que aquelas aferências se transformem em eferências o mais próximo possível da normalidade. Eu costumo dizer assim, eu não sei se aquela criança vai sentar, eu não sei se ela vai andar. Se eu por exemplo, eu atendo uma criança com 2 meses de idade que eu percebo um atraso. Eu não sei se ela vai andar, mas eu vou dar informações reiteradas no sistema nervoso central dela para que isso ocorra. Será que vai ocorrer? Eu não sei. Mas eu acredito muito na neuroplasticidade. Eu vou insistir de forma repetida. Então, a gente trabalha lá no IPPMG, na UFRJ, a nossa equipe, o nosso núcleo de reabilitação, com muita orientação domiciliar, para que essa informação seja repetida. Por exemplo, a cada troca de fraldas, lembra de fazer determinada orientação. Então, isso vira como se fosse uma prescrição de um antibiótico, né? Comparando com o que nós fazemos muito na medicina. A mãe vai lembrar, o cuidador vai lembrar que trocou a fralda, ela tem que executar aquela orientação. E com isso, os estímulos são mais reiterados e, de certa forma, menos tóxicos também para a família, porque também estímulo demais pode gerar toxicidade. Pode, não quer dizer que gere, né?
Enfim, é muito interessante a gente discutir a questão do tratamento, mas uma coisa é muito certa: temos que formar mais equipes de reabilitação de forma multiprofissional, com metodologia multiprofissional e interdisciplinar. Nós temos essa preocupação lá na UFRJ, estamos com um projeto de extensão de formação, tanto de equipes, quanto que alunos saiam para a comunidade, saiam formados, né, multiplicando esse modelo de atuação, que, sem dúvida, é um modelo que eu acredito muito, tanto no público quanto na minha clínica privada, eu trabalho dessa forma. Eu queria fazer uma complementação nessa questão que vocês estão falando de tratamento, que a gente acabou, quando a conversa é boa, a gente acaba que a gente não segue muita ordem, né? Mas um dado que é importante a gente frisar é a questão da classificação de funcionalidade desses pacientes, porque isso vai nortear o tratamento, né? A maneira como vai ser feito, também pensando em prognóstico. Eu queria ouvir vocês a importância dessa classificação. E para o público leigo, é a mesma coisa que a CID, né, que é a Classificação Internacional de Doenças. Se é a mesma coisa, são coisas separadas. Heloísa, você quer falar, por favor? Posso falar? Não, a CID é uma classificação nominal, né, dos diagnósticos, que tem seu valor, assim, do ponto de vista da comunicação entre médicos e entre profissionais e até entre gestores, né, em relação aos diagnósticos, né? Mas as classificações de funcionalidade, e aí estou colocando no plural, porque a primeira, que foi a do Palizano, em 97, foi o GMFCS, Gross Motor Function Classification Scale, que muitos que estão assistindo talvez até conheçam, porque ele graficamente é muito, muito conhecido e muito simples. Assim, o nível 1 é uma criança que sobe as escadas sem ajuda, e depois essas figuras elas vão se tornando cada vez mais comprometidas, até que o nível 5, que é o mais comprometido, é uma criança que está cadeirante, sempre conduzida, né? Um cadeirante que não tem capacidade de se conduzir com uma cadeira elétrica. Então, essa classificação ela é muito importante, porque a partir do nível 3, que é a necessidade do uso de apoio, de andador, e o 4, que já é a cadeira com artifício de usar eletricidade, e o 5, são pessoas que têm comorbidades clínicas muito mais frequentes e muito mais morbidade em todos os sentidos: maior internação, maior número de pneumonias, mais luxação de quadril, né? E isso guia muito bem a condução clínica do paciente. O nível 1, que é uma criança que sobe as escadas sem ajuda, sem apoio de mãos, é importante dizer que essa criança não é normal. Ela pode ser claudicante, ela para ser paralisia cerebral nível 1, ela tem uma disfunção, mas ela funcionalmente é normal. E isso é muito importante, porque na adolescência nós tendemos a ter uma piora dos níveis funcionais, pela retração, pela fraqueza que vai se desenvolvendo, né? Então, o nível funcional ele é muito importante para poder fazer esse segmento. Depois do Palizano, em 97, várias outras classificações foram elaboradas. Em seguida foi a de 2004, que foi do pessoal da Suécia, que eu tive o prazer de trabalhar com elas, terapeutas ocupacionais maravilhosas, que criaram a classificação manual, que é o Manual Classification Scale, é o MACS. E assim, o MACS dá para a gente informações muito importantes sobre a capacidade de independência funcional da função motora fina e do uso bimanual. Então, da mesma forma, o 1 é uma função independente e o 5 é totalmente dependente. Nós temos o de comunicação, nós temos o de capacidade de alimentação segura, né, que é o Eat and Drink, e vários outros têm sido
elaborados. Se não me engano, tem um de avaliação visual agora também, tem diversos que vêm sendo elaborados, sempre nessa logística de 1 a 5, sendo 5 pior. Isso guia muito nossa capacidade de estudar mesmo as comorbidades e os desfechos, né? Não é a mesma coisa que o CID, e também não é a mesma coisa que a CIF, né? A CIF ainda é outra coisa, que aí eu vou passar a bola para o Sandro, você passa para cá e para lá. Eu achei ótimo. Eu achei que a Heloísa fez um apanhado aí de escalas funcionais muito bacana. E a gente precisa ter escalas, porque senão fica muito no subjetivo. Não adianta, eu falo isso muito para a minha equipe de reabilitação lá da UFRJ. Eu acho que a criança melhorou. Tudo bem, você acha, mas vamos tentar tornar isso mais objetivo, vamos fazer escalas, até porque a gente está numa instituição universitária que a gente precisa, muitas vezes, publicar aquele resultado. E para publicar, o achismo tem um nível de evidência lá embaixo, né? Quando você coloca pontuar em escalas, aquilo torna o grau, o nível de evidência sobe absurdamente. Então, em reabilitação, hoje em dia, precisa ter escala. E, particularmente, da CIF, que é diferente da CID. O que é a CID, né? A Classificação Internacional de Doença. Quando a gente fala da CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. Sandro, o que diferencia tudo? Né? O olhar da CID é para a doença. Qual é aquela doença? A gente vai lá no CID, vê qual é a doença e tem uma letra e um número associado, né, àquela doença, né? Letras e número. E aí, quando a gente vai na CIF, a CIF já vê o que aquilo gerou de incapacidade no sujeito em vários domínios, né? E a gente consegue pontuar muito claramente em que áreas essa incapacidade gerou. Por exemplo, a gente já sabe que a paralisia cerebral, no nível 4 e nível 5 do GM-FCS, como a Heloísa colocou, que são os níveis mais graves, o grau de incapacidade é imenso, e é diferente do nível 1 e do nível 2, que tem marcha. Então, o que a CIF veio a acrescentar para a gente? Domínios como a condição de saúde, funções e estrutura do corpo, atividades, participação em atividades diária, participação social, leva em conta também fatores ambiental, fatores pessoais com contexto familiar. Então, é uma escala muito mais ampla, uma classificação muito mais ampla, que avalia o sujeito não só a doença, mas também a repercussão que aquela doença está causando no dia a dia dele e dos cuidadores também, que é levado em conta. Sim. Uma questão adicional é o seguinte: vocês acham que para o tratamento dessas crianças, quanto mais intensivo, melhor, ou não necessariamente? Vou deixar a Heloísa primeiro. Veja, assim, é claro que tudo tem que ter um equilíbrio, né? Porque também existem algumas situações, como o Sandro falou, que a criança vira escrava das terapias, assim, e acaba fazendo terapia para no dia seguinte poder fazer mais terapia. E a vida mesmo não tem espaço. Mas do ponto de vista, assim, das técnicas, a questão de você ter uma frequência e uma intensidade adequada do estímulo, elas se colocam, quer dizer, a gente não pode negar que da forma que o nosso sistema está organizado, a maioria das nossas crianças não tem a quantidade de estímulo necessária. Até porque uma parte desses estímulos que deveria ser orientada às famílias, nós também não temos essa situação em todos os setores. Assim, falar do IPPMG é um orgulho, né? Mas, infelizmente, nós não temos esse sistema reproduzido no nosso geral, que é você promover processos terapêuticos fora do local da terapia, mas na vida, né, a serem desenvolvidos pelas pessoas que estão cuidando daquela criança. Então, de fato, eu acho que a própria vida é terapêutica, mas a criança, os cuidadores precisam estar orientados a isso, né?
E, óbvio, tem que ter a tal da dose. Agora, eu não sei calcular essa dose do jeito que o Sandro falou, não, como se fosse amoxicilina, eu não sei, não. É muito individual mesmo, né? Perfeito, Heloísa, eu concordo totalmente. É individual e individualizado, né? Agora, um caminho para a gente calcular essa dose é ter equipe de reabilitação, ou seja, quem deve definir a frequência do tratamento são os profissionais que estão tratando daquela criança, e o ideal é que eles conversem entre si, né? Por quê? Não existe uma resposta padrão. Tem que ser 3 vezes por semana, tem que ser 5 vezes na semana, ou tem que ser de segunda a segunda, 7 vezes por semana, que nem alguns tratamentos preconizam de forma extremamente intensiva durante meses, né? Existem tratamentos intensivos. O que se sabe é que muitas vezes, né, em muitos casos, se você coloca uma dose, né, vamos falar de dose, né, agora que a gente está falando de calcular a dose, se você passa de 2 vezes por semana, isso tem maior risco de causar prejuízos na dinâmica familiar, tá? Prejuízo no sentido... Que sentidos na dinâmica familiar? Trazer uma criança para um atendimento, seja uma criança saudável, já muda a dinâmica familiar. Hoje é dia de consulta com pediatra, muda completamente. Agora, multiplica isso de forma exponencial, trazer um cadeirante, né? Trazer uma criança cadeirante não é fácil, ainda mais na nossa cidade do Rio de Janeiro, né? Você tem que ter um transporte adaptado, enfim, vários obstáculos para isso. Então, isso, muitas vezes, atrapalha demais a dinâmica familiar. Então, acima de 1, 2 vezes por semana, o risco é maior de atrapalhar a dinâmica familiar, de causar prejuízos. Em que sentido? Não só na dificuldade do transporte, na dificuldade do estresse familiar, como diminui o tempo de atenção da família com os outros filhos, que isso é outro tópico que a gente tem que sempre levantar, a atenção ao irmão do deficiente, né? Muitas vezes ele é deixado de lado, né? E o foco vai todo para aquela criança que tem algum tipo de deficiência, né? Outra questão que a gente tem que se preocupar é se esse tratamento ele está causando mais benefícios do que malefícios. Se eu botar uma criança 7 vezes por semana, não está causando impacto na dinâmica familiar, ok. Mas geralmente eu diminuo horas de lazer com essa criança, que é muito importante para o desenvolvimento, né? A criança com paralisia cerebral, ela acaba virando uma criança terapêutica, o tempo todo terapia, mas e o lazer? E o contato com a natureza? E o brincar? E o aprendizado na escola? E todas as outras áreas? Será que essa criança vai viver de terapias 24 horas por dia? Isso é uma pergunta que a gente tem que se fazer, né? Realmente não existe uma resposta certa, mas, assim, uma coisa que eu acho muito importante é a equipe de reabilitação é que deve determinar a dose, né? Porque a dose é individualizada. Para uma família vir 3 vezes por semana, ok, ela pode ser ótima, ela consegue fazer, mas tem família que não consegue vir 3 vezes por semana para um tratamento. E aí eu vou botar 1 vez por semana, e tem aquele caso que mora lá longe, que não consegue tratamento na rede de jeito nenhum. Esse talvez, e é uma criança GM-FCS nível 5, com prognóstico funcional mais reservado, e aí talvez seja o caso de eu colocar em esquema de orientação, e tivemos um grande avanço agora nessa área, impulsionado pelo Covid-19, que é a telereabilitação, que é uma ferramenta que veio para nos ajudar. Aqui no Rio nós temos crianças que moram em comunidade, são cadeirantes, às vezes eles moram na última casa da comunidade, descer com uma cadeira de rodas é dificílimo. Se eu conseguir acesso por telereabilitação, por atendimento remoto, claro que eu acho que não substitui o atendimento presencial, né? Mas é mais uma ferramenta para que, como a Heloísa muito bem falou, precisa ter repetição e usar o responsável, o cuidador, para repetir essas orientações, para dar aferências de normalidade nesse cérebro, né? Eu acho que é uma grande ferramenta que a Covid-19 veio impulsionar, e muitos serviços no Rio, no eixo Rio-São Paulo, principalmente São Paulo, já estão usando a telereabilitação muito bem na rede pública, no SUS. E isso ainda precisa avançar. Eu acho que tem como avançar nessa área. Pegando um gancho nisso que o Sandro falou, eu queria ouvir vocês sobre a questão da Covid-19. Se criança com paralisia cerebral tem um risco aumentado, né, de
de complicações pela infecção pelo Covid-19. E, então, primeiro, essa questão das complicações pela Covid-19. Eu também queria saber de vocês o impacto que a Covid-19 está trazendo nas famílias de crianças com paralisia cerebral que vocês têm visto no dia a dia. Quer começar, Heloísa? Posso. Em relação à gravidade dos casos da infecção por Covid, eu não tenho nenhuma base científica, nenhum estudo que eu conheça em relação a isso. Mas, intuitivamente, eu já diria que aqueles que têm os níveis funcionais mais graves pela classificação, 4 e 5 especialmente, né, talvez o 3, alguns do 3, mas 4 e 5, ou que tenham comorbidades respiratórias, pelas questões até da sua doença de base, então se foram prematuros, com displasia broncopulmonar, se, enfim, são crianças muito secretivas, que fazem pneumonia de repetição por refluxo, essas pessoas, naturalmente, a gente esperaria um risco um pouco maior de complicações. Mas não sei se o Sandro tem conhecimento de alguma coisa específica que tenha sido publicada a respeito, eu desconheço. Eu acho que a gente, em relação... Qual foi a tua segunda pergunta? Desculpa. O impacto nas famílias. Olha, o impacto tem sido dramático, porque essas pessoas estão há 8 meses, na sua maioria, 8 meses, sem qualquer tipo de reabilitação. E famílias que têm um nível de estresse muito alto, né? Então, a situação familiar, o que eu tenho presenciado é bastante dramática, não só para paralisia cerebral, mas também para crianças com outras doenças do neurodesenvolvimento, crônicas e enfim, confinadas, né, pela quarentena. Eu acho que tem aí alguns pontos assim que a gente não discute, porque são tantas coisas a serem discutidas que isso aí a gente acaba nem conseguindo. Mas alguns pais manifestaram grande preocupação com a própria saúde, uma vez que seus filhos só contam com eles, né? Não tem apoio do Estado, né? Então, assim, são pessoas que não podem morrer, né? Eu simplesmente não posso morrer, porque meu filho é totalmente dependente, ou porque é uma criança com paralisia cerebral, ou porque é uma criança com autismo, ou, enfim, com qualquer outra condição, né? E isso eu acho que esse impacto social, assim, já passou da hora de nós discutirmos, né? Planejamento de vida de pessoas com um nível de dependência muito grande que não vai se reverter. Então, assim, nossas crianças viram adolescentes que viram adultos e que vão ser adultos incapazes e órfãos, muitas vezes trazendo uma situação social muito dramática, né? Então, acho que essas questões, assim, apesar de a gente ter tanta coisa para conversar, elas também merecem um dedinho de prosa, né? Assim, planejamento da linha do tempo, da linha de vida de pessoas com deficiências, uma vez que seus principais cuidadores são mais velhos que elas e que vão morrer, e quem vai cuidar delas? Isso é um problema de saúde pública, né? Sim. Pode falar, Sandro. Não, perfeito. Eu acho que a preocupação com a família, ela tem que existir, né? A gente, vamos por partes, né? O Covid, inicialmente, nos primeiros 2 meses da pandemia, saiu um estudo da Itália que mostrava que sugeriam que as crianças tinham uma neuroproteção frente ao Covid-19. Não foi um estudo particularmente de crianças com deficiência, foi um estudo de maneira geral. E nós que atendemos crianças com paralisia cerebral temos uma preocupação grande, principalmente para aquelas que são cadeirantes, que têm o maior risco de infecções respiratórias, né, do sistema respiratório, que é a principal causa de óbito
é a parte respiratória nessas crianças, né? Então, quando veio a pandemia, a gente esperava que o número de casos nas nossas crianças no IPPMG, essas crianças mais graves, fosse muito alto. Isso não aconteceu. Não sei explicar o motivo, talvez haja alguma neuroproteção mesmo. Acho que a gente tem que repetir essa live daqui a 1 a 2 anos para a gente ter essa resposta. Mas, de todas as nossas crianças, nenhuma foi comprovada infecção por Covid. Todas as crianças em tratamento no nosso núcleo de reabilitação. Por outro lado, eu trabalho também num outro hospital, sou médico do Corpo de Bombeiros, lá eu atuo também como fisiatra. Aconteceram alguns casos de síndromes inflamatórias sistêmicas em crianças, mas não eram crianças com deficiência. Então, existe alguma coisa, algum anjinho protegeu, algum fator biológico que a gente ainda não sabe, mas o fato é que a nossa estatística do IPPMG foi de 0 pacientes infectados pelo Covid-19. Houve casos de mães infectadas e nós isolamos a família quando alguém estava... Isolamos no sentido de não vir para tratamento, né? Não no sentido mas pedimos para não sair de casa enquanto tinha algum dos responsáveis com sinais de infecção viral, né? Então, a gente considerava infecção viral de algum responsável, muito alto risco da criança estar infectada também. Mas não tivemos. Quanto ao impacto familiar, ele foi imenso, né? Quando veio a pandemia, ela estourou, os serviços, chegou num estágio daquele auge, e os serviços, muitos deles considerados não emergenciais, pararam, né? Os ambulatórios do IPPMG, boa parte parou, o nosso núcleo de reabilitação teve que parar, inclusive foi aquela questão que vão expandir áreas de enfermaria, áreas de UTI, então o foco foi mais no Covid, e aí a gente rapidamente, nós reunimos a nossa equipe de reabilitação e discutimos, vamos instituir a telereabilitação. E aí nós instituímos uma ficha padrão. Para quê? Eu acho que o principal objetivo foi mostrar para essas famílias, assim, vocês não estão sozinhos, vocês estão afastados em casa, mas vocês não estão isolados. Afastamento social é diferente de isolamento social. Então, o principal objetivo da telereabilitação, quando ela foi instituída na nossa equipe, não foi necessariamente, o principal não foi tratar. O tratamento ele veio depois, mas o principal foi o acolhimento. Acolher essas famílias, elas estavam muito sem chão, né? Porque são crianças graves que estavam em tratamento regular. Então, a primeira coisa é acolher, né? Orientar e, quando possível, tentar tratar também, né? Muita orientação domiciliar, né? A gente oferecia os contatos, a equipe, os pais se sentiam acolhidos. Então, a palavra-chave desse momento foi acolhimento. E o impacto foi imenso em várias áreas na família. A exposição a telas aumentou, né, absurdamente. Essas crianças que já eram muito expostas a telas passaram a ficar horas do dia em casa só olhando, o dia passar olhando para uma tela, seja de tablet, seja de televisão, seja de qual for, até porque as aulas online eram por tela, os atendimentos de telereabilitação eram por tela, então tudo se resumiu à tela, e a gente sabe que exposição excessiva à tela causa inúmeros prejuízos comportamentais, visuais, o comprometimento visual foi imenso, né? E inclusive no desenvolvimento da criança. Outro dado que a gente viu foi uma pseudo-regressão dos marcos, né? Como a gente falou, a paralisia cerebral é uma disfunção não progressiva. Só que a gente, quando voltou aos atendimentos presenciais, viu uma regressão dos marcos que aquelas crianças tinham adquirido. Então é uma doença progressiva? Não, é uma pseudo-progressão, né? Porque isso a gente já conseguiu reverter com o tratamento de reabilitação, ou seja, a falta da aferência de normalidade que a reabilitação dá nesse período, ou a diminuição que a gente tentou compensar com o atendimento remoto, pode ter causado, e eu acredito que causou, essa regressão de muitos ganhos funcionais que essas crianças tiveram. Uma das questões que volta, porque assim, é uma das questões mais importantes, digamos assim, do tratamento de criança com paralisia cerebral é abordar a espasticidade, porque ela é bastante incapacitante, né, traz muito prejuízo para a qualidade de vida das crianças. Eu queria ouvir de vocês o que a gente tem de
possibilidade de tratamento de espasticidade nos dias de hoje e pacientes, não necessariamente para a espasticidade, mas para o todo. Onde encontrar tratamento no SUS? O que o SUS pode oferecer para tratar essas crianças? Heloísa, você pode começar. Espasticidade é o tema do Sandro. Você quer que eu comece? Eu já falei muito, hein? O Sandro começa e a Heloísa termina. Então tá, vamos lá. Depois eu quero dar uma palavrinha sobre a sobreposição da distonia com a espasticidade, se você me permitir. Claro. Mas você quer começar ou eu começo? Não, começa você, por favor. Então, a espasticidade, ela é caracterizada por uma lesão também de primeiro neurônio, que aquele arco reflexo fica sem inibição, e a gente tem a hipertonia espástica. É interessante o José falar, ela é incapacitante? Muitas vezes mas outras vezes, em outros casos, não é incapacitante. Tem crianças que andam às custas da espasticidade, por exemplo, de quadríceps e adutores de coxa. Se eu tratar essa espasticidade, elas desabam e perdem o ortostatismo. Então, assim, eu acho que a pergunta é quando a gente vai tratar a espasticidade? Quando ela estiver sendo maléfica para a criança e prejudicando também os seus cuidados no dia a dia. Quando essa espasticidade estiver sendo prejudicial, né, tanto para o sujeito quanto para os cuidados dele, aí sim eu tenho que lançar mão de cuidados. Então, a gente vai falar em termos de SUS. O que o SUS oferece? Sempre o tratamento tem que entrar, vou bater na mesma tecla, tratamento de reabilitação. Seja qual for o tratamento medicamentoso, injetável, tópico, essa criança, idealmente, tem que estar inserida num tratamento de reabilitação, senão não faz muito sentido. Posso até lançar mão de algum remédio para ajudar num cuidado diário. Agora, se eu estou objetivando algum ganho funcional, essa criança tem que estar inserida num programa de reabilitação. E o que o SUS oferece? Né? O SUS não disponibiliza muitos medicamentos orais. Isso a Heloísa vai falar melhor até do que eu. Mas a gente tem uma gama de medicamentos que podem ser orais, são relaxantes musculares, né? São da classe de benzodiazepínicos, o baclofen é um medicamento muito utilizado, né? E temos também medicamentos que são injetáveis e há pouco tempo surgiu uma medicação tópica que pode ser utilizada também, né? Eu acho que o tratamento, inclusive tratamentos cirúrgicos, a gente tem risotomias que podem ser feitas em casos mais graves, casos mais extremos, alongamentos de tendão, quando essa espasticidade evolui para uma contratura muscular, que não é mais redutível com alongamentos, com fisioterapia, com órtese, você precisa intervir naquele tendão, ou fazer uma ressecção da raiz nervosa. Então, assim, o que o SUS tem? Esse leque de tratamento. Agora, onde procurar? Precisamos formar mais serviços que tenham equipe de reabilitação, né? Senão vão ficar o tempo todo se direcionando para hospitais universitários. E eu tenho certeza que a UERJ não resolve o problema de saúde do Rio, assim como a UFRJ não resolve o problema de saúde. A gente, além da assistência, a gente tem o ensino, né? E a multiplicação do modelo. A gente tem que tentar formar novos profissionais que atuem nessa área, através do ensino, através da extensão, que é o que a gente faz, né? Então, temos no tratamento da espasticidade a toxina botulínica, que já tem um nível de evidência A, como a Heloísa, nível de evidência A, como a Heloísa colocou, né? E tem mesmo, a literatura tem mostrado. É claro, gente, que eu não tenho que dar um banho de toxina botulínica, injetar na criança inteira. Eu tenho que avaliar qual músculo está sendo mais prejudicial àquela criança e aplicar nele, porque a toxina botulínica é um remédio disponibilizado pelo SUS, mediante prescrição médica através das chamadas LMEs, tá? É disponível na Rio Farms, aqui no Rio de Janeiro, e consegue pegar o remédio e aplica. Eu sou responsável pelas aplicações lá no nosso Instituto de Pediatria. É um remédio que tem um efeito temporário, dura alguns meses, mas durante esse período que dura, vamos dizer, em torno de 6 meses, você direciona o seu tratamento de reabilitação aproveitando aquele relaxamento muscular.
Então, tem se mostrado. Existe uma medicação tópica, que é derivado de uma planta do Nordeste, que é de aplicação diária, que vem sendo colocada como um tratamento adjuvante na espasticidade. E alguns pacientes mostram bons resultados, só que a aplicação tem que ser diária, e nós utilizamos essa medicação tópica quando orientamos o cuidador a repetir em casa. O próprio médico ou terapeuta orienta como aplicar, também tem que se proteger, que é uma aplicação, é uma substância que passa pelo ar, né, e pode intoxicar, né, então tem que ser com máscara, com luva, com proteção, e aplicar no músculo que está mais espástico. É interessante essa aplicação, esse remédio não é coberto pelo SUS ainda, então não é qualquer paciente que tem condição de adquirir, mas a toxina botulínica sim, os procedimentos cirúrgicos sim, quando indicados, tá? Eu acho que eu estou falando muito, vou passar para a Heloísa falar um pouquinho. Então, essa abordagem do que você vai oferecer para tratamento de espasticidade, em termos assim até de escalar a complexidade, né, do que você vai utilizar, assim, desde um medicamento tópico, a toxina botulínica em um grupo muscular específico, até, enfim, associado ou não a alguns medicamentos orais. Isso eu acho que realmente a equipe ela é muito importante para que a gente não desmonte o paciente, como eu já vi acontecer algumas vezes, e aí a gente perde mesmo alguns ganhos de fisioterapia, né, quando a gente aplica toxina botulínica onde não deve, né, que é justamente aquele músculo que está sustentando a função. Isso é o mesmo para as liberações de tendão, que muitas vezes vão fazer com que o paciente que tinha aquele equinozinho não consiga mais se impulsionar na marcha. Então, assim, acho que lembrar que o olhar é individualizado e detalhado sempre, né? Porque é muito fácil você dizer, esse pé está em equino, vamos liberar esse tendão para poder ficar o pé inteiro no chão. O paciente não consegue mais o impulso de andar. Nós, infelizmente, assim, usamos muito pouco as técnicas cirúrgicas no Rio, eu acho, não sei, vou até depois ver o que o Sandro acha, né, assim, disso, desde a bomba de baclofeno, que eu acho que pode ser um recurso para alguns pacientes mais graves, a gente tem muita dificuldade de conseguir implementar isso. Tudo bem que também tem o custo, que é alto, mas eu acho que a própria disponibilidade, assim, a familiaridade da gente com essas técnicas, né, as risotomias seletivas, eu tenho a impressão que nós precisávamos ter um grupo de estudos um pouco mais consistente, assim, de cirurgiões ortopédicos e de fisiatras e neurologistas, fisioterapeutas, que pudessem traçar algumas normativas até mesmo locais para nós, assim, porque as nossas indicações, até por questões financeiras, talvez não sejam as mesmas dos nossos colegas do hemisfério norte. Uma outra coisa que eu acho muito importante é a gente entender outros distúrbios de movimento que estão junto com o distúrbio de movimento da espasticidade e que, às vezes, assim, são uma causa de um desfecho negativo numa coisa que poderia ter ido muito bem, né? Então, assim, é um paciente espástico que a gente está tratando a espasticidade, mas o que, na verdade, é o gatilho daquela espasticidade é uma distonia, e aí você não está tratando a distonia, e até mesmo alguns resultados cirúrgicos podem ser muito, muito ruins quando você não trata a distonia. Então, assim, lembrar da distonia como um fator que agrava a espasticidade e que tem que ser levado em consideração no tratamento medicamentoso. Em relação a essa questão das equipes, olha, eu vou te falar que nós temos um desafio muito grande, que é construir essa rede de atenção. Onde que nós fazemos isso no SUS? Francamente, assim, são pouquíssimos os locais, pouquíssimos. Um funil desumano para as famílias.
E assim, e uma sobrecarga de trabalho muito grande para aqueles que fazem também, porque você pode trabalhar indefinidamente, 7 dias por semana, 24 horas por dia, fazendo esse trabalho que tem tão pouca gente fazendo, né? Então, eu acho que é uma urgência mesmo a gente colocar essa temática de reabilitação na pauta da saúde. Assim, muito urgente. Perfeito. Heloísa, eu costumo dizer que para cada CTI que abre num hospital tem que abrir um centro de reabilitação ao lado, né? Ou no mesmo hospital, né? Porque senão a gente vai ficar o tempo todo gerando pessoas, né, sujeitos com incapacidades, porque os CTIs, as pessoas têm alta do ICT muitas vezes com sequelas, né, sem tratar, né, sem reinserir aquele sujeito na sociedade. Então, assim, uma conta é cada CTI que abra tem que abrir um centro de reabilitação, tem que abrir um local para tratar. As nossas crianças, né, que a gente faz um esforço para diagnóstico precoce e que a gente sabe que teriam uma possibilidade funcional bastante boa se elas estivessem em outras condições. Nós vemos, alguns anos depois, num quadro pseudo-progressivo, como você colocou, né, por falta de tratamento. Isso acontece com praticamente todas as doenças do neurodesenvolvimento, desde aquele autismo leve, que você faz o diagnóstico numa criança bem pequenininha, e que aí, com o tempo, sem abordagem correta, começa a desenvolver uma série de transtornos secundários, até a criança que caminhava e que perde a marcha porque não tem mais força muscular e regride o nível funcional. Então, isso, enfim, são assuntos urgentes, né? Só não é urgente porque a pessoa não está caindo morta na porta do hospital, mas são assuntos urgentes e, infelizmente, negligenciados. Pessoal, a gente já está caminhando para o final da nossa live, da nossa transmissão. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês dois, queria ouvir o que vocês acham, sobre qual é o olhar que a gente tem que ter para as famílias de criança com paralisia cerebral. Tanto assim, pensando em questão de patologias que possam acontecer junto, né, às vezes num irmão, em pai e mãe, como também uma mensagem para as famílias de crianças com paralisia cerebral. Eu queria ouvir vocês dois nesse sentido. Quer começar? Quer começar, Sandro? Pode começar. Posso. Isso é um tema que a gente abordou no curso muito bem, né? No nosso curso que está no site da BNEP Rio, né? O olhar para a família, isso é muito importante, é uma preocupação que a gente tem que ter sempre. A gente não trata a criança, a gente trata a família também. Por que tratar a família? Porque o que eu vejo de adoecimento da família, uma família que adoece junto com o tratamento da criança, adoece do ponto de vista de saúde mental, principalmente. São mães, né, cuidadoras, extremamente fadigadas, estressadas, que vivem, imaginem a sua vida ser em função o tempo todo do tratamento da criança. A vida social se reduz a quase nada, a vida conjugal, muitas vezes os casamentos se desfazem, a gente pega estruturas familiares desfeitas, abandonos, né? Quando uma mulher engravida, ela espera vir o quê? Vir o príncipe encantado. Vem meu príncipe, vai nascer. E às vezes não é o príncipe encantado que vem, né? Vem aquele filho real que tem alguma lesão no cérebro, essa lesão vai ser para o resto da vida. Então é como se fosse uma sentença quando essa mãe, esse cuidador, recebe o diagnóstico, né? Meu filho tem paralisia cerebral, né? Essa lesão vai ficar lá, a gente consegue mexer na funcionalidade, mas se eu fizer 5 ressonâncias, a ressonância vai continuar mostrando aquela lesão que apareceu na primeira. Então, isso precisa de ter um trabalho muito grande, e eu tenho, graças a Deus, na minha equipe, tanto no meio público quanto no privado, eu trabalho com psicóloga na minha equipe, um trabalho de trabalhar o luto, um trabalho de fazer com que haja o luto do filho desejado e encarar o filho real, que está ali na sua frente.
E isso a gente precisa fazer fortalecendo o vínculo. O vínculo fica muito fragilizado dessas famílias com essa criança. O pai, a mãe olham para aquela criança e muitas vezes, será que ele é meu filho? Não é? Eu esperava o filho dessa forma, não esperava. Então, uma coisa que a equipe tem que sempre fazer é fortalecer o vínculo parental. O vínculo do mãe, filho, pai, filho, do cuidador, isso tem que ser sempre trabalhado. Esse vínculo vem muito fragilizado para a gente, uma estrutura familiar, muitas vezes até disfuncional. Pegamos casos de abandono, de a criança é criada em abrigo. Então, isso, o psicólogo tem um papel fundamental nesse aspecto, né? Heloísa, por favor. Olha, minha mensagem para os pais é quase que um grito de luta. Unam-se, processem, façam barulho, né? E eu acho que, assim, dentro de uma... Eu acho que é muito importante que a gente entenda que muitos pais, eles têm, sim, todas essas questões trazidas pelo Sandro, né? Que é um luto continuado, e muitas vezes um luto chamado disenfranchised mourning, né? Aquele luto desautorizado, né? Porque até mesmo quando uma criança com paralisia cerebral morre, parece que os pais não têm o direito de chorar, uma vez que é uma criança que traz tanto trabalho, né? Então são muitas as questões, mas eu acho que abordar os temas práticos com realismo é muitas vezes o que os pais esperam de nós. Quem vai cuidar do meu filho? Como é que ele vai para a escola? Enfim, coisas que são, de certa forma, obrigações do Estado, na educação e na saúde, que não são cumpridas, e muitas vezes revelam também um grande despreparo das equipes, tanto dos médicos que não são formados com conteúdo nessa área, muito pouco conteúdo, e muito menos habilidade de trabalhar em equipe, que é uma coisa que é difícil, né? E que é preciso construir no dia a dia, estando em equipe. Você ler um livro sobre trabalhar em equipe não é o mesmo que estar na equipe. Então, aos pais, eu diria que tem que haver associações de pais, tem que haver discussão sobre pontos críticos, inclusive de residências terapêuticas, de apoio psicológico, de grupos, de treinamento laboral, que nós não temos. Muitas pessoas têm deficiências intelectuais leves, elas poderiam ter uma inserção no mercado de trabalho adaptado, protegido, né? Então, discussão sobre trabalho protegido, discussão sobre uma série de outras questões que, infelizmente, nós não encontramos espaço, mas que as famílias têm que usar da sua necessidade mesmo, né, para chamar as discussões. Sim. Vou dar mais um minutinho para vocês, só para suas considerações finais de vocês dois, tá bom? Sandro, você quer começar? Que a Luísa acabou de falar agora. Eu acho, assim, que a Luísa falou é fundamental. A gente precisa fortalecer essa família, fortalecer esses pais, fortalecer a autoestima. A criança precisa muito deles. E como consideração final, precisamos olhar para fazer um diagnóstico mais cedo possível dessas crianças, de um atraso no desenvolvimento. Precisamos expandir, né, na nossa rede, melhorar a nossa rede de saúde aqui do Rio de Janeiro para criar mais centros de reabilitação. E existe tratamento. Vamos tratar, vamos acolher essas famílias, isso é fundamental, e vamos formar mais centros de tratamento especializados com equipe de reabilitação. Essa é uma missão que eu acho muito importante para todos, né? Heloísa, por favor. Não, só tenho a agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, podendo
falar sobre esse assunto que é tão caro para mim. Eu espero que a gente tenha a oportunidade de expandir, né, essa rede de pessoas interessadas no assunto e aprofundar a temática que, na verdade, é capilar, né? É capilar para todos os aspectos da vida, né? Então, eu agradeço muito a oportunidade e vou parabenizar você, Giuseppe, que, nossa, que moderação maravilhosa a sua. Muito obrigada. Muito Eu obrigado. também gostaria de agradecer, Giuseppe. Queria agradecer ao Giuseppe, ele está como presidente da BNEP Rio, pelo convite, pelo evento. Nós montamos o curso aí de paralisia cerebral que está no site, acho que é um curso bem bacana, tá? E é isso, obrigado pelo convite de participar dessa live com pessoas de excelência como você e a Heloísa, só tenho a agradecer também. Não, eu que nós agradeço. temos muita coisa para fazer juntos. Só que a fila de pacientes para fazer a toxina botulínica só cresce, né? É verdade. Muito obrigado, pessoal. Estou me sentindo assim, aquele técnico que tem o Garrincha e o Pelé no time, então... Muito obrigada pela participação. Facilita o meu trabalho. Eu queria agradecer mais uma vez a doutora Heloísa Pereira, que é professora de neuropediatria da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, da Faculdade de Ciências Médicas, e ao doutor Sandro Dorf, que é professor do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFRJ. Muito obrigado aos dois. Eu agradeço a todos que nos assistiram nessa live agora, nessa noite de quarta-feira, sobre paralisia cerebral. Agradeço de verdade por todos que ficaram agora conosco, e acessem o nosso site, porque a gente tem um curso, tem tanto o Dr. Sandro como a doutora Heloísa participando de um curso sobre paralisia cerebral no site da BNEP Rio. Tá? Encontramos você. Muito obrigado, boa noite a todos. Obrigada. Boa noite. Saúde para todos, boa noite. Vocês protejam-se, usem máscara.